Olá, hoje no Rede de Inclusão vamos conhecer o trabalho da TOC, Humanizando Vidas, que nasceu da necessidade que todo ser humano tem de interagir com o outro através de suas diferenças. Sueli Araripe é a idealizadora e está aqui para explicar tudo pra gente. O Rede de Inclusão já está no ar. Oi, Sueli, tudo bom? Prazer tê-la aqui. Prazer meu. Muito interessante esse nome, né? TOC, porque eu acho que é isso que a gente precisa, né? Todo mundo. Vamos levar para a inclusão. Esse TOC, o que significa? Então, o TOC, ele veio exatamente do meu toque. Né? Às vezes as pessoas falam assim, o toque é porque tem toque de lavar a mão, associam, né, na deficiência do autismo, porque muitas vezes vem junto, e eu falo, não, esse toque é um toque que é o meu toque, que eu senti assim, essa necessidade de mudar essa ótica, de ter um novo olhar. Né? Porque chegava em algumas situações onde a inclusão não se fazia, né? Principalmente na vida mais depois adolescente e adulta. Então, que todo mundo tenha esse toque. Se todo mundo puser um toquezinho, né, Ju, a inclusão vai acontecendo. Uhum. Todo mundo precisa, né, de um toque. E o que o toque faz para a pessoa com algum tipo de deficiência, com autismo? Tá. Qual é o trabalho do TOC? O trabalho. Então, geralmente as pessoas chegam até nós, até mim, né, através de palestras que é pelo Brasil inteiro, que a gente faz hoje, que ajuda muito a poder, inclusive, fazer com que essas pessoas possam ter possibilidades, né, de terapias, muitas vezes, porque o custo é altíssimo para a família. Então, a TOC hoje, o que ela faz? Ela pega o caso, né, da pessoa que chega até nós e que nós podemos atender, a gente faz toda uma avaliação, e dentro disso a gente direciona tanto na intervenção familiar, né, porque não adianta, a inclusão não acontece solitária. Ela é uma rede que tem que ser ligado esses pontos. Então a TOC ela faz exatamente isso. Nós avaliamos e aí nós orientamos e damos um direcionamento para que essa família consiga assim, se empoderar, né? É até uma palavra assim bem interessante, né? O se empoderar da deficiência, né? Você fala, nossa, mas como vai se empoderar dessa deficiência? Então eu falo, não, isso tem que acontecer para que a outra pessoa também se empodere, porque que é o deficiente. O entendimento, né, tem que existir dentro da família, da própria pessoa, tem que saber o que realmente está acontecendo. Isso é uma coisa que nós fazemos, porque geralmente quando chega até nós, está no luto, e esse luto aconteceu às vezes desde o nascimento. E esse luto parece que permeia a vida. Né? E ele não pode permear, ele não pode existir para sempre. Ele tem que uma hora tem que estar na frente. E né? Vocês atendem, vocês recebem os pais primeiramente? Também, primeiramente os pais, então a gente faz uma intervenção, eles contam a história, a necessidade. Geralmente, inclusive os casos, né, que nós colocamos são adolescentes, às vezes, muitas vezes adultos também, que estão às vezes dentro de casa, no quarto. Eles chegaram na fase, passaram pela infância, passaram pelo ensino médio, muitas vezes se arrastando, né? Porque a gente ainda tem esse problema educacional, né? A gente a TOC faz a intervenção também na escola, entendeu? Ou na faculdade, se ele for entrar ou se ele já tiver, porque às vezes ele passou de uma forma que não, para passar mesmo, entendeu? Sim, mas aí nesse sentido, os pais têm um valor, né?
Porque se a criança está no quarto, se a criança está trancada, faltou alguma coisa para os pais? Então, Porque né, a criança não Ju, sabe o que tem. Não tem, né, Ju? E aí a gente começa a falar assim, né? Aquele adulto já, né? Porque já não é mais criança. Sim. E isso não é você, isso todo mundo às vezes chega para mim e fala assim, suas crianças. Eu falo, gente, não são crianças não, são adultos, né? E adultos grandes, já homens, né? E que precisam dessa cidadania. E aí quando a gente coloca a família, por isso que essa intervenção ela vai no familiar, porque existe uma culpa grande. E às vezes, muitas vezes, falam assim, mas será que faltou o pai e a mãe, né, fazer, levar? Às vezes não, às vezes faltou muita gente em volta para ajudar esses pais. Entende? A aceitação, né? Porque assim, com certeza, Ju, ninguém quer ter um filho deficiente. Quando eu dou palestra, a gente está aqui, alguém quer ter um filho deficiente. Quando você sonha com a maternidade, você não quer ter um filho deficiente. Mas a partir do momento que existe, né, e que ele está ali, é teu filho, você tem que se apropriar disso. E existem informações muito errôneas, entendeu? Que chegam e esses pais ficam muito numa vulnerabilidade. Então, a vulnerabilidade, o que é verdade? O que não é verdade do autismo? Eu me assusto muito quando muitos pais chegam na TOC e eu pergunto assim, e o que vocês entendem sobre autismo, sobre Asperger? Não sei. E eles viram e falam assim, Não, a gente entende na literatura, né? Muitas vezes nem na literatura. E aí eu falo assim, como que você entende como seu filho pensa? Porque ele já é um adolescente para um adulto, entendeu, Ju? E sabe o que você vê? Que não foi falha deles, não é erro deles, o amor deles é tão grande e eles correram tão atrás de tudo, entendeu? Até mesmo para ele chegar na adolescência e estar lá com a gente, né? Eles tiveram tantos empecilhos que eles esqueceram de saber como que ele pensa, né? E realmente começar a separar. Eu falo, gente, tem que separar. Quem é a pessoa, no caso, né? Que aí eu posso falar no nome dos meus meninos, né? E dos homens, tudo. Quem é o Matheus, quem é o Juliano. Então, quem é o seu filho? O que é a deficiência? Entendeu? A gente tem que começar a separar, porque está tudo embolado, né? Então, aonde que ele vai poder se empoderar dessa deficiência? Ele tem que entender o que é. Entender. E esse entender é bem aquilo que você falou, Ju. A maioria deles chegam até mim, os adolescentes não sabem que tem o autismo. Não sabe. Ou então, se sabem, não se fala abertamente. Não tem a conversa familiar, explicar que é assim, que a gente vai superar, que vai lidar e com isso. É um passo a passo, né? Você também não pode chegar e falar, olha, você tem um autismo e não saber alinhar isso, né? Para a gente entender um pouquinho mais, a gente pode chamar uma entrevista. A gente conversou com alguns meninos e vai falar um pouquinho de cada um e depois a gente fala o que realmente significa. Quando eu descobri que eu tinha Klinefelter, eu falei o seguinte, que agora eu sabia que eu tinha e eu me descobri. A partir disso, do sofrimento que eu tive na infância, eu comecei a progredir na vida. A tentar saber o que eu tinha de problema, como eu poderia fazer essa solução e me descobri. Antes era bem ruim para mim, que eu não conseguia sair, eu não conseguia falar com meus amigos direito. Aí depois eu fui vindo mais aqui, aí eu consigo de hoje em diante falar tipo assim melhor assim. Sou bibliotecário formado, sou pós-graduado em administração de marketing pela Uniter, né? Graduado pela UDESC, logicamente bibliotecário. E hoje
continuo sendo atendido, né, pela Nicole e pela Sueli também. E hoje posso dizer assim que eu sou uma pessoa de sorte. Na verdade, foi Deus que me colocou aqui. Sueli, a gente pôde ver que o Juliano, ele consegue se expressar melhor, hoje ele fala melhor. O Kleber, um bibliotecário formado, né, um progresso, depois a gente vai falar um pouquinho. Mas o que mais me chamou a atenção foi o Matheus. Como é que vocês trabalham isso? Então, né, Ju, são os três, né, que vocês fizeram a entrevista. Eu conheço o Kleber há 9 anos, o Matheus há uns 7, 8 anos e o Juliano é o mais recente, é o de 2 a 3 anos. E o Matheus, realmente, essa entrevista do Matheus, assim, todos, né, mas o depoimento dele ele chegou a me emocionar. Sim. Eu vendo ele, eu fiquei emocionada, que tantas emoções, tantas coisas eu já passei com o Matheus. E isso foi um processo. Ele entender, e ele é o que mais consegue descrever a deficiência no entendimento dela, né? E isso foi muito importante na vida dele e na vida da mãe também, né? Porque a partir do momento, para você ter ideia, o Matheus, a mãe fala que ele batia a cabeça na parede, adolescente, que ele não se entendia. Ele não conseguia entender por que ele pensava tudo muito no literal, muito no pragmático, e por que era muito difícil para ele conviver com as pessoas, né? Que é esse entrosamento social que para eles é muito difícil. E a partir do momento que ele soube isso e teve assim, o diagnóstico mesmo, Sim, né? A clareza, né, clareza, dos fatos, assim. Isso mesmo, a clareza. Porque até então tudo era muito enrustido. A mãe até sabia, a mãe acompanhou ele a adolescência inteira. Para você ter ideia, a mãe ensinou ele a estudar. Quem estudava com ele era a mãe, entendeu? O depoimento dele de sofrer bullying, de N situações. E aí, quando soube, foi um luto para todo mundo, para ele e para a mãe, mas ao mesmo tempo foi libertador. E o Matheus, assim, aí ele, se eu ficasse aqui, eu ia ter 3 dias com você para contar só a história e situações do Matheus, que como ajudou a ele saber como ele pensava. Para a gente finalizar, que o nosso tempo infelizmente é curto, mas eu acho que esse é o recado, assim, da TOC, assim, informar, deixar claro para a pessoa, para a família, o que ela realmente tem, qual é o trabalho, o que vocês realmente fazem para esclarecer. Sim. Então, assim, o nosso recado, né, que a gente até pode dar mesmo, né, olhando mesmo para esses pais, para essas famílias que estão do outro lado, é que independente de qualquer deficiência, você tem seu filho. E que isso, sem romantismo nenhum, ele tem condições plenas, sim, de estar e ser incluído, porque ele já faz parte desse mundo. Né? O autismo, todo mundo fala, ele está no mundo, num outro mundo. Não, é um mundo para todo mundo. Olha, Sueli, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço aqui no a Rede de vocês. Inclusão. Um trabalho lindo. A gente vai conversar com certeza mais, porque tem muita coisa, né, para ser falada. Empregabilidade, como a gente falou, com educação, certeza. Educação, o esporte, né, que eu sei que é bem forte. Também Então a gente vai conversar mais. Com certeza. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, nós agradecemos em nome de todos os meus protagonistas. Obrigada, obrigada a você pela companhia. Lembrando que você pode e deve participar aqui do Rede de Inclusão, mandando sugestões ou pautas aqui para o e-mail que está na sua tela. Obrigada e até o próximo programa.